gravando ou não tá? E aí, galera, dando na área de novo. Faz um tempinho, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, meu povo, eu sumi, meu canal tinha sido apagado os vídeos, já, não sei se eu falei, não lembro. Tinha ficado com o celularzinho ruim, não dava pra gravar, agora tô com o celularzinho bom. E vamos começar com terror pra variar, né? React, porque eu tô com preguiça de gravar gameplay, pra variar. Vamos ver vídeos horríveis do YouTube. Parte 3, volume 3 no caso, porque ainda vou procurar a parte 1 e o volume 1 e o 2. A gente assiste na ordem toda errada, mas vai assistir. Do canal Aquinho. Vou tentar pegar o link para deixar na descrição. Para vocês poderem também assistir na íntegra. Então, partiu! O Homem Dançante. Em 13 de fevereiro de 2014, um homem chamado Kevin Bennett se aproxima de um cruzamento movimentado a caminho do trabalho na cidade de Hampton, em Missouri. O trajeto matinal dele tinha sido como qualquer outro dia, com o trânsito e clima agradável, e na esquina do cruzamento havia um homem dançando. Ele era uma figura bem conhecida na área, ou pelo menos suas performances eram, já que praticamente todas as manhãs ele estava lá, sem dizer uma palavra, sem pedir dinheiro, apenas dançando. Como muitas outras pessoas, Kevin achava que o homem era diferenciado e até mesmo engraçado, por que não? Então ele decidiu filmar a performance daquela manhã e postar no YouTube para que outras pessoas vissem. O vídeo hoje em dia conta com mais de 30 mil visualizações. Inclusive, esse vídeo chegou a ser mencionado nos noticiários locais, já que de forma coletiva a comunidade queria saber quem exatamente era aquele homem. Ninguém sabia na época, mas o nome desse homem era Seth Harder, e o que eles estavam testemunhando não era algum tipo de rotina de dança descontraída. Esse barulho aqui também te traumatizou? Se você é assim como eu, odeio o barulho desse alarme toda vez que ele toca. E o que eles estavam testemunhando não era algum tipo de rotina de dança descontraída, mas sim a deterioração da mente de um homem que estava se perdendo em seus pensamentos em tempo real. Na época, Seth era um homem desempregado e já tinha praticamente 20 anos que se encontrava lutando com múltiplas condições psicológicas, levando seu comportamento a se tornar um tanto estranho com o passar do tempo. As pessoas começaram a perceber isso através de suas postagens frequentes na internet, onde ele digitava textos religiosos de uma forma um tanto bizarra, afirmando que Jesus retornaria em breve à Terra ao lado de seres intergalácticos. Mas ao vasculhar inúmeras postagens dele, Seth chegou a mencionar sua rotina diária de dança em algumas ocasiões, dizendo que sua dança não era apenas como uma performance, mas também como uma espécie de ritual religioso que ele estava usando para espalhar sua mensagem. E embora essa mensagem nunca tenha sido expressa claramente, a maioria das pessoas presumiram que suas ideias eram baseadas em ideias de paz, já que ele frequentemente dizia coisas como: "Eu amo todos os seres para sempre e busco nunca matar, nem ferir, nem destruir qualquer ser vivo, nem árvore, nem pássaro, nem abelha, nem libélula." No entanto, com o passar do tempo, ele lentamente se afastou dessa crença particular. Durante grande parte da vida adulta de Seth, ele lutou para manter uma residência consistente, sendo despejado repetidas vezes por coisas como reclamações de barulho e fumo excessivo. E em 2018, Seth novamente se viu mudando para um apartamento novo, e foi dentro dessas paredes que seu comportamento tomou um rumo preocupante. Quase imediatamente, os vizinhos de seu complexo começaram a reclamar do comportamento de Seth, afirmando que ele havia sido visto várias vezes correndo pelo corredor repetidamente com uma katana na mão. E de forma ainda mais bizarra, outras pessoas alegaram ter visto ele parado atrás do prédio do apartamento sozinho, no meio da noite, na escuridão completa, usando sua espada e apenas dançando sozinho no escuro por horas, parecendo estar em algum tipo... Tá, eu tenho uma piada pra isso. Mas só quem viu Demon Slayer vai entender. Beleza, então vamos lá. Yoruichi, é você? É Yoruichi, gente. O cara dançando no meio da noite aí, do nada. É Yoruichi. Yoruichi. Kibutsu Shimuzan.
Ih, caralho, eu tô acertando botar a porra do bagulho aqui. Esse tempo é diferentão, velho. Não é costume não. Porra, mano, aí eu vi essa porra dançando de noite, sozinho, com a katana na mão. Se não é o primeiro Hashira, eu não sei quem é não. De estado de transe, completamente alheio ao mundo ao seu redor. E seu comportamento não parou por aí, já que aparentemente do nada, Seth começou a assediar verbalmente seus vizinhos e a iniciar brigas sem motivo aparente, onde ele dizia ter demonstrado uma raiva genuína e até assustadora que parecia estar se tornando cada vez mais incontrolável. Embora seja difícil dizer com certeza o que exatamente estava na mente de Seth durante esse período, ele havia abandonado todas as suas redes sociais nos anos anteriores, deixando o que antes era seu blog diário e sua conta no Twitter completamente paradas e praticamente ele desapareceu da internet inteira, com exceção de um site. Por alguma razão, Seth parecia gostar de uma plataforma em específico, sendo esse site a Amazon. Seth era uma pessoa que costumava postar comentários em produtos da Amazon, deixando suas opiniões sobre os diversos textos religiosos e objetos que ele havia comprado antes do auge de seus primeiros episódios maníacos. O que era normal até então, mas a partir de 2018, suas compras e avaliações começaram a causar preocupação. Por exemplo, em março daquele ano, Seth comprou e avaliou um par de algemas de metal industrial, que ele avaliou dizendo palavras como metal forte, boa caixa e cuidado. Em outra ocasião, ele comprou um conjunto de facas, lâminas de arremesso e sua katana que ele havia usado várias vezes pelo prédio do apartamento, se referindo à espada como algo incrível, afirmando que Rapaz, só tem duas opções sobre isso. Ou o maluco vai virar um serial killer, ou ele tá treinando pra ser a porra de um Batman. por $20, ela realmente era uma lâmina excelente. Eu estou muito impressionado com a qualidade. A ponta estava afiada como uma navalha e facilmente capaz de penetrar na maioria dos alvos que eu coloquei. Mais uma vez, uma ótima compra por $20. Muito capaz de matar. É uma lâmina de combate com certeza. O post também foi acompanhado por uma foto dele. Caralho, amigão, pra que isso? Matar? Não é uma boa ideia, não. Cadeia, tá ligado? E com uma arma na mão. E digamos que nesse momento já haviam algumas red flags nas suas avaliações. E o exemplo mais perturbador de todos viria apenas um mês depois, quando Seth descreveria sua experiência com um taser específico que ele havia comprado, dizendo: comprei esse modelo exato de uma taser em um excesso de raiva. Dei choque no meu rosto e no pescoço cerca de 30 vezes com a taser. Ela deixou marcas visíveis no meu peito e pescoço. O taser é eficaz. Tem um estalo audível alto que realmente vai direto para as partes obscuras da psique de alguém. Realmente é uma arma de defesa psicológica potente. Ele então seguiu essa postagem dizendo que dar choques em si mesmo foi no mínimo emocionante. Os itens que Seth estava comprando e as avaliações que ele deixava sobre os produtos eram claramente muito preocupantes, mas para aqueles que o conheciam pessoalmente, as coisas estavam se tornando ainda mais assustadoras. Por volta dessa época, Seth ligou para seu pai para explicar que Jesus havia falado com ele e que ele havia escolhido ele para realizar certas tarefas, afirmando que ele era o escolhido, que era hora de começar a punir as pessoas. O pai de Seth imediatamente contatou as autoridades, já que ele não sabia quais eram as intenções de seu filho. Tá, isso é um Batman versão, ô caralho. Tava com a piada na ponta da língua, foda-se, esquece. Vamos continuar essa bagaça. Mas nada foi feito a respeito, deixando uma liberdade para que as punições de Seth começassem. Na noite de 2 de maio de 2018, Seth convidou seu ex-namorado Christopher para seu apartamento, implorando para que ele viesse. Naquele dia, ele alegava que a CIA estava ouvindo seus pensamentos. Então, sentindo que Seth claramente precisava de ajuda, Christopher concordou em passar por lá. Uma decisão que acabaria se voltando contra ele. Assim que os dois se encontraram, eles começaram a discutir. Porra, velho, é sacanagem. Aí o Seth vacilou legal. O ex dele foi lá na mod e a gente, pô, pra poder salvar, ajudar ele. Se ele fizer o que eu tô pensando, velho, é sacanagem, na moral, sacanagem. Acabou se tornando uma briga verbal e logo após alguns momentos, essa briga se tornou física.
Em um excesso de raiva, Seth pegou sua katana e, num instante, começou a atacar seu ex, cortando Christopher repetidamente. E como podemos ver, Milk does a body good. Look at me. Caralho, essa porra é IA, velho. E como podemos ver... Calma aí. Cacete, velho. Eu achei que o primeiro é uma pessoa bebendo leite de verdade, velho. Puta que pariu, era IA. Não, velho, aquele comercial ele me pegou. A avaliação de Seth estava de fato correto e sua katana era certamente capaz de matar. A cena seria descoberta dias depois, quando alguns trabalhadores da manutenção se depararam com a carnificina na unidade, onde no chão estava o corpo sem vida de Christopher. Apesar de uma tentativa de fuga, Seth Harder foi capturado logo após infligir essa punição, e mais tarde ele afirmou que tudo foi feito por conta de um delírio, com Christopher infelizmente perdendo sua vida nesse momento, e que provavelmente haveriam mais vítimas, se não fosse por sua captura, dado seu desejo de infligir dor ao mundo. É bem chocante ver esse homem, que já foi dor ao mundo. Shindo Tensei. conhecido por suas danças alegres, se tornar um assassino condenado que provavelmente nunca mais vai ver o exterior de uma prisão novamente. Mas, ao longo de todo o caso, ainda há uma pergunta que paira sobre tudo isso. A dança. Por que ele fazia isso? Qual era a mensagem por trás de tudo isso? Bom, isso seria respondido pelo próprio Seth durante uma entrevista no final de 2018. Após seu crime, ele declarou que acreditava ser o escolhido, selecionado por Deus, mas não como uma espécie de segunda vinda de Jesus ou algo assim, mas sim que ele acreditava ser o anticristo, uma figura escolhida para trazer dor e sofrimento ao mundo. E com essa mentalidade, Seth referiu a sua dança dizendo coisas como: aquilo era eu saindo em público e demonstrando às pessoas que eu era o anticristo. Em sua mente, a dança era um teste, e se as pessoas notassem, isso significava que estavam reconhecendo seus poderes. Quanto mais reconheciam isso, mais ele acreditava que esses poderes eram reais. Cada buzina, cada grito de uma janela, cada foto tirada estava em última análise, apoiando ainda mais o delírio desse homem, levando ele a cada vez mais à beira da completa insanidade, validando e até alimentando esses pensamentos sombrios que consumiam e impulsionavam ele a matar. E durante todo esse tempo, ninguém sabia disso. Todos achavam que estavam sendo amigáveis, apoiando essas performances leves e descontraídas. E o mais sombrio de tudo isso é que esse vídeo, feito por Kevin Bennett na manhã de 13 de fevereiro de 2014, um vídeo aparentemente inofensivo e agradável desde o início, era na verdade a obra-prima de Seth Harder. Já que entre as visualizações que ele obteve, o artigo de jornal que surgiu dele, isso é o que ele havia como reconhecimento definitivo de seus poderes, com ele até admitindo que isso foi a confirmação mais esmagadora em sua mente de que ele era realmente o anticristo, o que eventualmente o levou a tirar a vida de um homem inocente. Porra, velho. O pior que se, tipo, passa-se pela rua e vê esse cara dançando, velho, eu certamente achar que, tipo, é só um carinha aleatório dançando pra descontrair. E, porra, velho. Pesa dessa porra, na moral. Enterrada viva. Aí, a thumb do vídeo, vamos ver. Nosso próximo vídeo nos leva para o outro lado do mundo, para as Filipinas. Em meados de julho de 2014, uma seguinte história começa de maneira trágica, com uma família se despedindo de sua filha de 3 anos. Nos dias anteriores, a garota havia desenvolvido uma febre severa, e sem acesso a uma instalação médica de qualidade, ela faleceu nas primeiras horas da manhã do dia 12 de julho. Então, sem pulso e sem batimentos cardíacos, a menina foi declarada morta e levada para casa para os preparativos do funeral, que seria realizado no dia seguinte. E, obviamente, foi um evento sombrio. A agonia da família ao ver a menina colocada em seu caixão e a tampa sendo fechada nunca será a melhor coisa para se ver na vida. Membros da família e entes queridos se reuniram para celebrar. Pô, esse bagulho de enterrar gente assim. Esse bagulho de enterro, velho, é complicado mesmo. Esse ano eu tive que enterro de um amigo meu. Tem uns mesezinhos aí atrás, depois que eu sumi, rolou esse negócio.
Ele foi fazer uma cirurgia e acabou morrendo nessa cirurgia, velho. Por causa de um erro médico. Ainda dói lembrar um pouquinho. E é gente boa. A curta vida da criança que merecia muito mais e observaram, enquanto ela era colocada no chão, que seria seu lugar de descanso final. Mas antes que isso acontecesse, um dos vizinhos havia sido encarregado de arrumar o corpo da jovem antes do enterro. Porém, algo estranho aconteceu quando ele foi fazer isso dentro do caixão. A cabeça da menina começou a se mover, e digamos que foi um leve espasmo, mas em pânico, o vizinho verificou se a menina tinha pulso, e checando isso, ele tinha acabado de descobrir que seu coração ainda estava batendo e que a jovem estava respirando. Brother, chegou a mensagem no grupo. Tá, vamos lá, né? Eu acho que nesse enterro aí eu simplesmente sairia correndo. É isso, eu saí correndo. Ah, tá vivo ainda, meu Deus, vazei. Fui. Foi assumir, meu filho. O cara começou a pessoa abriu o olho dentro do caixão, tô olhando, meu filho. Ou eu morro. Só duas opções, meu filho. Ou eu morro ou eu saio correndo. Não por medo, mas por susto mesmo. Porque, porra. Você já tá pronto pra enterrar a pessoa. Do nada ela só faz isso aqui, ó. Bom. Oi, tudo bem? Já era, meu filho. Fartei. E foi mal, foi meio embargada, gente. Que eu tô cansado. Foi um dia corrido hoje. Tô cansadaço. Tô 3 dias tentando fazer esse vídeo. E não consigo o tempo. Acho que terminar esse vídeo aqui eu vou postar ele. Vou editar aí. Postar aí e dormir, velho. Bateu o soninho. Um dos membros da família começou a gravar a felicidade das pessoas ao redor ao saberem que a criança estava viva. É um caso a se pensar, porque e se aquela pessoa não tivesse aberto o caixão para reposicionar o corpo? Provavelmente aquela garota teria sido enterrada viva e ninguém nunca saberia. É um vídeo que viralizou muito na época e talvez alguns de vocês já até viram esse vídeo, já que o vídeo original em si tinha mais de 1 milhão de visualizações. Mas vale ressaltar que hoje em dia o vídeo foi excluído. Talvez porque a família não se sentiu bem em ver a repercussão desse caso na internet. Além disso, uma estação de notícias que cobriu a história toda atualmente tem 29 milhões de visualizações. É uma das histórias de terror mais virais que já aconteceram no YouTube da gringa, já que aparentemente todos conheciam esse vídeo na época em que ele foi lançado. E com razão, já que é uma das histórias mais loucas que já vi tanto no YouTube quanto em notícias. Mas o único problema é que esse vídeo viral não contou toda a história. Tem mais coisa. A história em si parece ser verdadeira. Ela foi confirmada pelas autoridades filipinas, que admitiram que um erro havia sido cometido naquele hospital específico, o que levou à confusão a quase um enterro equivocado. Mas a história não tem o final feliz que muitos de nós pensávamos, já que, na realidade, aquela criança nunca acordou de fato. Ela tinha um pulso e respiração superficial, mas nunca recobrou a consciência e permaneceu em estado de coma. Então, apenas 2 dias depois que esse vídeo foi gravado, em 15 de julho, ela foi novamente declarada morta. Dessa vez, tudo aconteceu de fato. Mas olhando para o vídeo viral, os jornalistas diziam que ela estava bem, chamando até mesmo esse caso de um milagre. Mas pode ser possível que eles simplesmente não soubessem disso na época, porque com base na forma como eles estão falando na reportagem, tudo indica que o relatório da morte oficial só tenha sido disponibilizado no dia seguinte após a suposta descoberta de que a criança estava viva. Só que isso também não é verdade, já que a criança foi determinada como viva em 13 de julho e novamente declarada morta em 15 de julho, apenas 2 dias depois. No entanto, esse vídeo foi publicado um mês depois, em 13 de agosto de 2014. Então, quando esse vídeo foi ao ar, aquela menina já estava morta há um certo tempo. E isso é algo que eles provavelmente já sabiam, já que esse caso tinha sido noticiado em outros grandes meios de comunicação no próprio dia de sua morte real. Então, hoje em dia, até mesmo o principal resultado do Google para esse incidente menciona sua morte, que inclusive foi atualizada no próprio dia em que aconteceu a morte de fato.
Então, quando esse vídeo foi ao ar, eles tinham que saber que não era verdade, que começou como um dos vídeos mais sombrios do YouTube. Cada vez mais esse vídeo foi criando uma narrativa distorcida, tudo isso porque o verdadeiro final tinha sido revelado, um milagre que acabou não sendo mais do que uma miragem, levando a família novamente à tristeza, já que a família agora foi forçada a lamentar e aceitar a morte da menina 2 vezes. E isso, pior ainda mais, se olharmos pela perspectiva do relatório de notícias que essencialmente reescreveu o final da história. Mas olhando apenas para o vídeo e a história como é, de como tudo se desenrolou, ainda é absolutamente horrível pensar que essa menina quase foi enterrada viva, consciente ou não. E isso me faz pensar quantas outras pessoas estiveram nessa situação terrível, enterrada viva. É outro comercial lá. E eu fiquei sabendo que tem um aplicativo que dá pra você ver como é que as pessoas salvaram o seu contato do celular delas. Eu não baixei, não. Consciente ou não. E isso me faz pensar quantas outras pessoas estiveram nessa situação terrível, enterrada vivas, por um erro. A resposta para essa pergunta é algo que literalmente nunca saberemos, já que quando o caixão é enterrado, não há nenhuma esperança de escapar daquele lugar. Fato curioso aqui, velho. Não lembro onde aqui, em que país era, mas antigamente tinha um país aí que eles colocavam uns sininhos com a corda dentro do caixão. Pra se a pessoa acabasse estando viva, ela conseguisse puxar o sino pra poder ser desenterrada. Ai, cara, ele embargou tudo agora, velho. Chegou o mundo rodando aqui de cansaço. Porra. Nosso próximo caso nos leva ao Japão, onde há cerca de 18 anos, um dos sites mais estranhos já encontrados foi... Olha só, já vai pro Japão. História de terror lá, o que eles mais têm. Vou espiar. Ai! Esse demorou. Chegou a arrepiar todo. Lançado para o mundo. Então, para entender totalmente o contexto, é importante saber que, em grande parte, o Japão é um país que culturalmente desaprova a prática do divórcio. Tanto que, na maioria dos casos, um parceiro não pode se separar por conta própria. Essa questão deve ser aprovada por ambas as partes, tornando essa questão algo difícil de conseguir em geral. E aqueles que conseguem realizar um divórcio são frequentemente julgados de forma extremamente negativa, especialmente pelos membros da família. Por essas razões, os casais frequentemente acabam ficando juntos, independentemente dos sentimentos um pelo outro. E essa sensação de estar preso a alguém que você não ama de verdade podem acarretar inúmeros problemas ao decorrer dos anos, com muitas pessoas eventualmente chegando ao ponto de ódio puro por seu cônjuge. O ódio que levou ao surgimento de um dos sites mais sombrios do Japão, o danashine.com. O fórum se inspira no anime Death Note, uma série em que personagens escrevem um nome em um livro que em última instância leva à morte da pessoa. É uma espécie de manifestação. E no Danashine, os usuários têm um espaço para manifestar a morte de seus maridos. Mas isso vai muito além de apenas digitar o nome e esperar que a pessoa morra eventualmente. Cada post contém algum tipo de descrição de por que o marido é tão odiado e como seu cônjuge deseja que essa pessoa morra. O que eu tenho que fazer para que você morra? Prece-se já. Eu rezo por isso todos os dias. Você é a pessoa mais egoísta que já conheci. Até as crianças te odeiam. Então não há necessidade de você estar aqui. Minha vida começou a desmoronar porque conheci você. Você nunca deveria ter se tornado um marido ou um pai. Eu sou a maior idiota de todas por não perceber isso. Apenas desapareça deste universo. Desapareça. Eu fico dizendo a mim mesma que eu vou ser paciente até meu filho entrar no ensino médio. Mas todos os dias são só dor. Você não entende que quando você diz que não vai mostrar seu smartphone, você já está admitindo? Reserve seguro com expectativa total. E morra antes disso e faça as pazes. Posts como esses estão espalhados pelo site. Porra! Minha filha? Pra que essa agressividade toda num post, caralho? Puta que pariu. Com milhares de mulheres desabafando suas alegações de infidelidade, negligência e até abuso na mão de seus próprios maridos. Alegações que a sociedade provavelmente desaprovaria se fossem ditas em voz alta e alegações que provavelmente levariam ao divórcio.
que seria considerado um tabu. E assim, sem ter para onde ir com esses problemas, esse site se tornou um espaço para as mulheres compartilharem seus sentimentos sombrios com outras que estão passando por questões semelhantes. Embora isso vá muito além de apenas desabafar, já que as usuárias chegam ao ponto de comemorar abertamente a morte de seus maridos quando isso finalmente acontece. Meu marido morreu, finalmente ele morreu. Obrigada por atender meu desejo, Deus da Morte. Vou passar muito tempo rindo agora. E teve uma usuária que responde: parabéns, eu invejo você e também quero dormir. Espero que seu futuro seja maravilhoso, Deus da Morte. Eu também quero ser liberta do meu marido, então por favor, leve o nosso também. Esse conceito de Deus da Morte é mencionado inúmeras vezes no fórum, deixando claro que as usuárias realmente acreditam que seus posts são manifestações e essencialmente orações para esse Deus da Morte, na esperança de que ele então mate seus maridos problemáticos. O site da Nashine se inclina para isso também, assumindo o crédito pelas numerosas mortes com um contador mensal que é exibido na página inicial do site. E para esse Deus da Morte que tantas colocam sua confiança para acabar com a vida de seus cônjuges, elas acabam rezando por acidentes de carro, ataques cardíacos e uma variedade de outras terríveis condições de saúde. Mas enquanto muitas aguardam ansiosamente que suas manifestações se concretizem, outras não são tão pacientes. Já vimos que vai dar Como merda. saber De a novo. localização de alguém usando o número de telefone? Tô nem aí Por pra exemplo, isso, velho. Não tem nem se o que seu pegar irmão culpa está alguém. voltando tarde. Outras não são tão pacientes. Quero de alguma forma encontrar uma maneira de matar meu marido sem ser pega. Vou fingir estar triste quando ele morrer. Então, por favor, morra de verdade. Eu o odeio do fundo do meu coração. E se eu fizer ele calar a boca, eu ganharia. Eu me odeio por ter me casado com uma pessoa assim. Esse post em particular se tornou uma Peste, velho. Esses posts deles são pesados, velho. Velho, eu ia terminar esse vídeo aqui, viu? Eu ia terminar de fazer o react do vídeo, mas não tô muito bem não, velho. Tô cansado demais, na moral. Acho que eu vou terminar de ver esse pedacinho final amanhã, no vídeo que eu vou fazer à tarde, tá ligado? Já a gente já parte por 2. E de noite, de tardezinha, finalzinho da tarde, ou seja, de noitinha, eu pego o último vídeo. Vou postar 2 vídeos amanhã. É isso, galera. Por aqui vai ser isso aqui. Eu vou gravar o tempo, que são 20 minutos e 26 segundos. E vai ser esse o vídeo de hoje. Passa lá no canal do Maninho aí, pra poder se inscrever, viu? E é isso. Valeu, falou. Valeu, falou, foi.